Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos que têm esse apelo um pouco mais educacional. Já seguindo para o nosso vídeo de número 13 sobre toques da Bolsa. Não necessariamente são toques sobre a Bolsa de Valores, mas aquilo que pode ajudar você a melhorar a sua condição enquanto investidor na Bolsa de Valores. Esse vídeo nos é levado até aqui por 3 motivos. O primeiro é porque no canal, seguidamente, somos perguntados sobre o nosso patrimônio. O segundo é porque também, dentro da mesma linha das perguntas sobre patrimônio, somos questionados a respeito da rentabilidade da carteira. E o terceiro é porque surgiu, por conta desta imagem que foi colocada nos vídeos, aqui tem um livro sobre Bento Gonçalves. E hoje, no momento que é feito esse vídeo, é dia 20 de setembro de 2022 e 20 de setembro é aquele considerado o Dia do Gaúcho, ou Dia da Revolução Farroupilha, onde o ícone desta revolução foi, então, Bento Gonçalves. O que a gente pode aprender com esses fatos históricos? E o livro a que me refiro é Bento Gonçalves, que vai aqui do Nascimento até a Revolução, esse é o volume 1, depois tem o livro que vai abordar sobre a Revolução, volume 2, onde, pelo menos nesse livro, do Nascimento da Revolução, conta a biografia histórica desse ícone da Revolução Farroupilha, foi escrito por Giovanni Mesquita do Estreito. Esse livro você não vai encontrar nas livrarias regulares, ele só é vendido de forma independente. Mas o que importa aqui é que nessa época aí, a Revolução aconteceu entre 1835 e 1845, então logo após a independência do Brasil. Lembra, independência ou morte, ordem e progresso está na bandeira do Brasil, não como a jornalista nos trouxe, né, que é independência ou morte na bandeira do Brasil, mas o que interessa aqui, que eu chamo a atenção, é o fator econômico daquela época. É isso que nesse livro se busca compreender, entender o que acontecia com os aspectos econômicos de um tempo remoto, quase 200 anos atrás. Depois nós temos também a Revolução de 1930, e aí sim, a Revolução que juntou os estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, e ele tinha à sua frente Getúlio Vargas, que foi uma segunda revolução com um golpe de Estado, um golpe militar, na verdade, e que culminou basicamente com o que aconteceu daí para diante com relação à nossa República, porque houve então uma sequência de constituições de 34 a 37 mil, 946, depois a Constituição de 67 e depois a Constituição de 88, e o que elas têm em comum, mas o que nos chama a atenção era o momento econômico da época. E observe que entre uma revolução e outra está mais ou menos separado aí por 100 anos, e nós já estamos chegando aos anos 30 dos anos 2000 com circunstâncias econômicas, tirando todo o aspecto tecnológico e todos os aspectos de evolução, assim, de estudos econômicos, eles têm algumas semelhanças. Então nós estamos mais ou menos na mesma faixa de tempo, e isso aí pode significar alguma coisa para a nossa tomada de decisão em relação aos nossos ativos, aqueles que vão fazer parte da nossa carteira e aquilo que compõe os nossos investimentos. E por falar em investimentos, vamos falar um pouco sobre patrimônio. Já houve quem no mercado, inclusive pessoas mais experientes do que nós, que dissesse que o patrimônio é a métrica do ego, algo que nós concordamos. Então nós raramente olhamos para o patrimônio. É muito difícil que se vá buscar no patrimônio. Até o contrário, tem um aspecto aí que diz o seguinte: os momentos, que a gente chama aqui no canal, quando as ações se oferecem. Elas se oferecem quando elas vão para um preço bem abaixo daquilo que a gente considera no limite do razoável. Você já viu isso aí acontecer várias vezes aqui no canal, principalmente quando nós fazemos os nossos aportes. Então, se a ação está reduzindo, é evidente que o patrimônio também está reduzindo. E é aí que surgem as oportunidades, porque nós escolhemos aquelas empresas que realmente elas são consistentes no mercado, elas têm mais perenidade, elas são mais têm uma estrutura que as garante por mais tempo, e elas têm uma rentabilidade que a gente pode considerar estável. Então, evidentemente que quando essas empresas descem, cai o nosso patrimônio, e ali a gente começa a entender que estão surgindo as oportunidades. Então, desceu o patrimônio, há um indicativo de que ali possa estar surgindo oportunidades. E como é que isso aí reflete na nossa carteira? Justamente pela nossa rentabilidade. Então você vai ver aqui que nós temos o nosso desempenho percentual.
E veja que nós podemos comparar esse desempenho, aqui no caso mensal, com outros indicadores, como por exemplo aqui o CDI. Veja que a gente vence aqui o CDI, o Ibovespa, que a gente vence também o Ibovespa, você pode verificar aqui embaixo, e o IPCA, que é essa linha verde, que nós vencemos também o Ibovespa quando nós estamos falando dentro do mês que nós estamos trabalhando. Mas a gente pode mudar isso aí. Nós podemos trocar aqui para que você possa acompanhar, como por exemplo, pegar o que aconteceu nos últimos 3 meses. Você observe aqui, nesta linha, que nos últimos 3 meses nós também ficamos acima do Ibovespa, que teve um melhor desempenho. E mesmo que nos últimos 3 meses a gente tenha passado uma boa parte do tempo abaixo do Ibovespa, mas assim que ele se reajustou, a nossa carteira se distinguiu. Quando nós quisermos olhar aqui para o CDI, que é essa linha verde, ficamos acima, e também ficamos acima da linha do IPCA, que é a linha verde. Mas nós também podemos olhar para um tempo maior, aqui por exemplo, para 1 ano. E aí mostra o quanto a nossa carteira vem se destacando em relação a esses outros indicadores. Nós estamos aqui neste percentual acima do CDI, acima do IPCA e acima do Ibovespa. Eu não vou esticar todo o tempo, porque você vai ver que é muito distante, mas eu acho que o importante aqui é que você veja que nós estamos aqui com uma rentabilidade em 1 ano aí de perto dos 20%, bem acima do Ibovespa, que está ali com quase 4 negativo. Então, significa que o método que nós utilizamos, para todos os tempos, a gente tem conseguido aí relativa superação. Não que isso nos interesse. Se o Ibovespa estourar, se ele ficar muito consistente nos próximos tempos, para nós até é interessante, porque vai levantar nossa carteira e vai ser importante porque mesmo que a gente fique abaixo, nós ficamos num patamar bastante elevado. E veja que aqui no canal a gente utiliza um método muito simples que nem considera o fator de risco de cada um desses indicadores, como o Ibovespa, o IPCA, o CDI. Porque se nós colocássemos isso, talvez, é algo a ser pensado, que em algum momento a gente fale sobre isso, dimensionamento de risco e um remodelamento de carteira. Mas só pelo método que nós utilizamos, que é aquele que nós nos preocupamos aqui no canal, veja que os resultados são bastante interessantes. E ainda que não seja a intenção do período todo que nós temos da carteira, desde o início, veja que ele se distingue bastante aqui, ele chega ali perto dos 60% de rentabilidade e se distanciando bastante ainda de todos os outros indicadores. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, aqui com alguns significados. Nós fazemos um estudo histórico, principalmente não dos momentos políticos, porque isso não interessa aqui para o canal, mas sim dos momentos econômicos. Aliás, até uma outra dica que vem conjunto com esses toques que a gente dá da Bolsa, é que quando se vai olhar para os aspectos políticos e os candidatos que estão aí atualmente disponíveis, um dos aspectos que eu acho mais interessante, pelo menos é o que eu olho, é do ponto de vista da política econômica a ser implantada. Porque isso vai ter reflexo muito direto dentro da nossa carteira de investimentos. Então, por isso que nós olhamos para esse aspecto econômico e buscamos correlações olhando para o passado, como nós vimos na Revolução, no caso aqui, Revolução Farroupilha, qual era o aspecto econômico e por que se chegou àquela revolução, depois da Revolução de 30, quais são os aspectos econômicos e por que houve a mudança, e os aspectos econômicos que estamos enfrentando nesse momento e o que a gente pode esperar. Olhando para o passado, a gente pode ter aí uma noção do que pode acontecer logo ali e isso nos ajudar na nossa tomada de decisão, na nossa carteira de investimentos. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, me despedindo e deixando, como sempre, o meu grande abraço.